7 de novembro. Adore-me na beleza da santidade. Toda beleza reflete um pouco quem sou. Estou esperando minhas obras em você. Sou o artista divino criando a beleza dentro do seu ser. Minha principal função é limpar os destroços e a bagunça, abrindo espaço para que meu espírito se aposse de sua vida. Colabore comigo nesse esforço, abdicando de tudo que eu escolher tirar de você. Abdicando de tudo que eu escolher tirar de você. Sei do que você precisa e prometo dar tudo isso e com abundância. Sua sensação de segurança não deve se basear em meus materiais, em bens materiais, ou no seu controle sobre as coisas. Eu o estou educando para depender somente de mim e encontrar satisfação na minha presença. Isso significa que você precisa se satisfazer tanto com o muito quanto com o pouco, aceitando ambos como a minha vontade para o momento. Em vez de se apegar a controlar, você vai aprender a se desapegar e a receber. Cultive essa postura receptiva, confiando em mim em todas as situações. Pai de infinita bondade, de misericórdia, estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso estudo. Confiamos em Ti, Pai, confiamos na Tua presença, dos Teus mensageiros de luz que nesse momento estão em nossos lares, nos conduzindo para que possamos assim expandir as nossas consciências, assimilar, aprender, dividir e levar por onde que a gente for esses ensinamentos através das nossas escolhas, das nossas vivências. Nos inspire. Esteja sempre conosco, Senhor, porque só assim estaremos sempre bem. Agradecemos a oportunidade. Obrigada. Esteja conosco, nos conduzindo, fazendo com que essa leitura ela possa beneficiar todos os seres e não apenas nós, todos os espíritos que também estão conosco nesse momento para aprender. Que assim seja. Que lindo! Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levante seu dedinho, quem gostaria? Lívia! Ê! Vamos lá. Capítulo 16, item 8. Capítulo 16, item 8, desigualdade das riquezas. Porque no meu tá escrito assim, parábola do mal rico, mas deve ser isso mesmo, né? Sim, acho que sim. O capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? Bom, vou começar. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura e em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: porque todos os homens não são igualmente ricos. Não o são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem
para o progresso e o bem-estar da humanidade. E supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Deus a concentra em certos pontos, porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem que o que não seria senão um instrumento passível e responsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar serviço dela e provar o uso dela, e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra experiência. Quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso de certas pessoas fazem de sua fortuna, as inóbeis paixões que a cobiça provoca. E se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, momentaneamente, mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Enfim, bom, esse texto, né, é bem esclarecedor, né? Porque engraçado que ontem eu falei de um tema totalmente diferente, mas que está meio que interligado, né? Nesse tema que eu acabei de ler, que é essa desigualdade, né, das riquezas. E eu lembrei daquela historinha, né? Eu não sei direito de onde é, que um rei reparte, né, o reino em igual proporção terras, né, e igual tamanho para cada um dos seus súditos, né? E aí os que são mais trabalhadores e tal, aí passam os anos, né? E os mais trabalhadores prosperaram e conseguiram até mais coisas, né? Além daquelas terras que o rei deu. E os outros que não estavam ali muito querendo trabalhar, tal, eram mais preguiçosos, não tinham conseguido nada e às vezes tinham até abandonado as terras ou perdido para outra pessoa. Então, aí a gente percebe, né, como é isso. Não adiantaria, mesmo se Deus chegasse e dividisse igualmente, o homem tem seu livre-arbítrio. Então, uns perderiam a riqueza, outros iriam progredir mais ainda, né? Tem aquela veia empreendedora, né? Iriam progredir, prosperar mais ainda, e assim sucessivamente.
não depende especificamente de Deus, vamos assim dizer. Também vai muito do livre-arbítrio do homem, de como ele utiliza dessa riqueza. E a gente fala muito que a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis, mas a prova da pobreza também é de igual dificuldade, né? Porque se a gente pensar, a gente pode muito bem ser pobre e, nossa, ser ingrato, tratar os outros de mal, ter inveja dos outros, ter raiva da vida dos outros. Isso também é muito ruim, não ajuda a gente em nada, não contribui, né, para a nossa solução. Então, tanto a prova da riqueza quanto a prova da pobreza, sabe, muito desafiadoras, né? E Deus, ele faz a gente passar por isso como uma forma de aprimoramento. Não é em nenhum momento um castigo. Ah, você vai ser rico porque eu gosto de você. Você vai ser pobre porque eu não gosto de você. Deus não tem essa distinção com seus filhos. Ele simplesmente vai, né, moldando a história de cada um de acordo com a escolha de cada um, de acordo com o que cada um tem que passar para o seu aprimoramento. Às vezes, nessa vida, não é interessante para eu, estando como Lívia, passar pela prova da riqueza. Pode ser que eu precise passar pela da pobreza, mas numa outra reencarnação, pode ser que eu tenha que vir muito rica para ser testada, vamos assim dizer, né? Como eu estou me comportando? Será que eu vou ser benevolente? Será que eu vou ser caridosa? Vou fazer bom uso desse dinheiro, dessa riqueza, né? A gente, todo momento é colocado a essa prova. E a gente vê hoje em dia tantas pessoas, né? Vários escândalos, volta e meia na televisão, de desviou milhões, roubou bilhões, né? É engraçado, o meu pai sempre chega, quando tem alguma notícia dessa, ele fala, caramba, pode ser que a pessoa, bilhões, ok, a pessoa não vai nem ter tempo de gastar isso tudo nessa vida. Mas a gente começa a perceber que o dinheiro começa a se tornar um vício, começa a se tornar uma questão de poder. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, entendeu? Não é mais questão de, não, é que eu preciso. Não, é questão de poder, questão de... Não tem aquelas pessoas que sofrem de distúrbio psicológico, né, são acumuladoras? Então, existem também essas pessoas que acumulam esse dinheiro, acumulam essa riqueza simplesmente por ter. Nem vão ter tempo de gastar isso tudo, não vão ter esse tempo, né? Porque é muito dinheiro. Não tem como uma pessoa só gastar tudo aquilo. Mas quanto mais poder, mais aquela sensação, né, de que está sob o controle, a pessoa quer mais isso, né? E, por outro lado, a gente tem a pessoa que às vezes passa pela prova da pobreza, né? Que pode fazer o papel de vítima, não sei. Isso são exemplos que eu estou dando, né? Não necessariamente que vai sempre ser assim. Mas existem pessoas que podem se fazer papel de vítima. Eu não tenho condições. Deus me abandonou. Não consigo ter nada, não consigo fazer nada. Então, tanto de um lado quanto do outro, quando se há o exagero, é ruim, entendeu? Então, a gente começa a perceber a partir daí, a partir desse ponto, né? A prova, né? A desigualdade das riquezas, a gente começa a partir daí a ver que tudo na vida é um equilíbrio, né? E aí aqui ao longo do texto, esse texto é justamente sobre equilíbrio. Se a gente for pensar em uma palavra-chave para esse texto, onde algumas pessoas precisam do dinheiro para ajudar de forma caridosa, outras, por exemplo, não sei, cientistas, pessoas da área da medicina precisam do dinheiro, né, material para fazer um investimento em uma grande pesquisa. A gente tem um exemplo do que está acontecendo agora no nosso mundo. A vacina, né, do coronavírus. Quanto dinheiro não deve estar, né, sendo empregado para realizar essas pesquisas? Então, olha como o dinheiro está sendo utilizado de uma forma boa. Vai salvar milhões de vidas que poderiam vir a morrer, né, se não tivessem essa vacina. Então, o dinheiro, em nenhum momento a gente tem que pensar que ele também é ruim. Ele não é ruim.
é ruim a forma que a gente utiliza ou é ruim a falta dele? Como a gente faz, como a gente vive com essa falta dele? Também é ruim. Como é o nosso comportamento diante disso? Então, a gente percebe que tudo é um equilíbrio. A gente precisa de dinheiro para essas pesquisas, a gente precisa de dinheiro para ter um conforto, né? Não é porque a gente está num plano material, não, a vida espiritual é a que vale. Concordo, é a que vale. Mas a gente não pode viver de sol e água fluida. A gente ainda não chegou nesse nível. Então, a gente precisa ter coisas boas. Uma casa que nos abrigue. A gente precisa, às vezes, de um meio de transporte para se locomover, um alimento todo mês, né? Nossas compras do mês. Enfim, e aí vai. Então, e não é ilícito a gente querer isso de uma forma boa, né? A gente pode querer isso, não é em momento nenhum errado. Então, a partir do momento que a gente entende que Deus, né, na sua perfeição, ele não erra, ele é perfeito, não existe erros. Então, essa riqueza é sim distribuída da melhor forma e se é mal utilizada, podem ter certeza que essa pessoa vai passar por alguma prova para se redimir em relação a isso, porque a justiça divina é perfeita. Então, se eu uso mal um dinheiro, não sei, que poderia ser empregue para uma caridade, eu uso para o meu benefício próprio. Pode ter certeza que numa próxima vida eu vou, se não nessa mesmo, não precisa de uma outra vida, pode ser nessa mesmo, né? De forma rápida, ligeira, vir, né? A passar por uma prova que me ensine, né? Que me coloque no meu lugar, né? Me ensine que, olha, não é bem assim que funcionam as coisas. Então, da mesma forma que a gente tem a pobreza e que temos a riqueza, a gente tem que saber equilibrar esses dois pontos, né? Saber entender que as coisas são feitas dessa forma. Isso não nos tira o direito de sermos ambiciosos. Podemos ser, com certeza, mas com coisas boas. Podemos desejar coisas boas. Claro, a gente quer ter coisas boas. Não é errado. Mas é aquele negócio, sempre pregando da melhor forma, entendeu? Sobrou aquele dinheirinho, não sei. Poxa, vou fazer uma caridade, vou ajudar alguém, ou poxa, fulano está precisando, tal. O dinheiro tem que circular, entendeu? Há pessoas que precisam de dinheiro. Então, o que a gente puder fazer com ele para o bem, poxa, vamos tentar fazer, vamos fazer, entendeu? Eu acho que é uma das melhores formas da gente passar por essa vida aprendendo a como utilizar ele. E quem sabe numa próxima reencarnação a gente já não precisa passar com tanto afinco numa prova dessa, porque a gente já entende como utilizar ele, a gente já sabe lidar com essas situações. Então, acho que era isso mais ou menos que eu queria falar. Muito bom, maravilhoso tudo o que você falou, Lívia. Alguém mais gostaria de contribuir, falar mais alguma coisa do nosso estudo de hoje? Levante seu dedinho. Nani. Muito boa a explicação da Lívia, né? E assim, a gente sabe que somos aqui, estamos em condições iguais, né? Todos nós estamos caminhando para a evolução. Mas nesse caminho, cada um está num grau, né? Então, cada um tem uma necessidade. Então, a dor que me toca, de repente, não vai te tocar, você vai passar bem, né? De repente, eu tenho necessidade de passar por uma prova, e se você passar pela mesma prova, você tira de letra. Eu é que preciso me empenhar mais, né? Porque aquele ali seria o meu ponto fraco, vamos dizer assim. E aí, que a gente não fique esperando um milagre para que nos ajude a passar, né? Como a gente falou, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre os aflitos, aflições, todos nós temos. O que faz a diferença é como nós nos comportamos diante das aflições, né? Se a gente fica parado, resmungando, ou se a gente arranja um jeito de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Essa é a diferença. E a mesma coisa na desigualdade das riquezas. Existe aquele
que tem muito e que distribui generosamente aos necessitados. Eu acho que quanto mais ele distribui, mais ele consegue ter de retorno. E tem um outro que quanto mais ele tem, mais ele quer. E ele usa aí um uso exclusivo dele, né? E esse é o mau uso da riqueza, porque se ele está passando pela prova da riqueza, acredito que tenham dois componentes aí, que ele precisa ser testado quanto à generosidade dele e que ele tem um poder de administrar bem, porque nem todo mundo tem poder de administrar bem, né? Tem aquele que tem dinheiro e esbanja com tudo. Tem até aquele que tem muito, é tão generoso que ele distribui tudo e ele não fica com nada para que aquele dinheiro ele vá rendendo e ele continue ajudando o outro, né? Ele deu tudo que ele tinha ele deu, ele ficou sem nada. E tem aquele também que ele dá, mas ele tem aquele recursozinho que ele faz com que o poço não seque, né? E tem o outro que não dá nada. Então, cada um passa de um jeito diferente. A gente precisa saber como passar por determinadas situações, seja a prova da riqueza, seja da saúde, seja o convívio com as drogas. Precisamos sempre lembrar que Deus nos dá valiosa oportunidade e que a gente precisa aproveitar da melhor maneira possível, porque tudo que nos chega é para o nosso progresso, né? Hoje estamos aqui em uma dificuldade, alguém nos ajuda. Amanhã estamos fartos que possamos ajudar alguém. Então, essa troca é sempre fazendo o melhor uso daquilo que temos em excesso e de bom, né? Porque às vezes a gente tem em excesso alguma coisa ruim. Isso a gente precisa eliminar, né? Que a gente seja sábio nesses momentos para poder repartir da melhor forma possível e levar o bem a todas aquelas pessoas que nós pudermos ajudar. Maravilhoso, né? Maravilhoso o estudo de hoje, gente. Estou gostando muito. Quem mais quer falar? Quer falar, Suelen? Não. Pode? Fala. Eu fico até tampando a minha para não denunciar nenhum sinal assim que, enfim, pareça que eu queira falar. O estudo, né, de hoje e a fala das meninas me fez aqui pensar como essa distribuição e desigualdade das riquezas é uma grande oportunidade para a gente realmente desenvolver as riquezas imateriais. É uma grande oportunidade, um grande desafio a gente aprimorar riquezas que não são observáveis materialmente, a inteligência, a emoção e o espiritual. O interessante é que a passagem diz que para você, né, ter esse desenvolvimento das riquezas é necessário ter inteligência, ser ativo e laborioso. E que nem todas as pessoas têm essas três características principais, né? E para a gente desenvolver também a questional e espiritual, a gente precisa, semelhantemente desses três aspectos principais, né? Que é a inteligência, sermos ativos e persistentes trabalhadores. E eu fiquei pensando nas questões aqui. E a questão dessa desigualdade material, eu acho que travou, né? Ah, é só a Suzana que travou. A questão dessa desigualdade material, ela vai ser solucionada quando tivermos em nossos corações a não ativação tão grande do orgulho e do egoísmo, né? Além dessas questões mundiais, a gente percebe também que na nossa população há essa diferença de riquezas emocionais, espirituais, e o interessante é que quem doa amor, quem doa caridade, ela realmente consegue transmitir esse sentimento, essa benevolência, e quem está aberto para receber, ela realmente se preenche
né, desse benefício. E às vezes essa é a grande oportunidade que a pessoa tem para alavancar a vida dela e que vai ser consecutivamente percebível através da questão material. Mas a questão material ela pode ser apenas um reflexo da bem-aventurança interna da pessoa ou pode ser uma prova. Aí vai depender, né, do caminho de cada um. Então, no mundo de provas e expiações. Um dia, quem sabe, umas centenas de anos aí, mas não é possível, porque as curas são diferentes, inteligentemente diferentes, laboriosamente são diferentes, nem todas são sóbrias, assim, são, às vezes, né, não estão ligadas. Então, e como a Lívia falou que a riqueza, né, ela, o que pode trazer de bom ter muito dinheiro? O progresso, né, o progresso intelectual, ele precisa de dinheiro, né? Ele precisa de dinheiro, o progresso intelectual. Então, a gente tem que tirar essa crença de que dinheiro é ruim. Dinheiro é só uma energia que a gente vai aplicar ou para o lado bom ou para o lado ruim. A gente que vai botar a energia... Quer falar, Amanda? Fala, Amore. Amanda, tu tá muda. Foi? Podia ser depois de você, amiga. Oi, gente, saudade de todo mundo. Então, meu filho tá vendo desenho aqui. Se tiver um som de fundo, é isso. Eu tô aqui com algumas ideias para falar, vou tentar ser breve também, mas tá meio embaralhado. Tem muito a ver com o que a Suzana ia falar agora. Eu acho que a gente tem ainda no nosso inconsciente, principalmente brasileiro, muita crença limitante relacionada a dinheiro. Há um consciente coletivo de que quem progride espiritualmente não pode ter apego material. E o dinheiro ele alavanca para diversos progressos relacionados à educação, ciência, artes, música, e tudo isso auxilia na alavancagem espiritual. E a gente já leu de que a riqueza ela é uma prova mais difícil para desenvolvimento moral. Então, acho que a gente, até nas nossas entrelinhas, a gente deve avaliar se a gente tem esse tipo de crença, e isso é muito relacionado à questão de dinheiro e também questão física. Veio no meu culto essa semana o cuidar do corpo e do espírito. A gente também tem uma crença um pouco dicotômica no nosso inconsciente que cuidar do corpo, flagelar, ou então não dar a atenção que deveria ao corpo, não se preocupar com a estética, até que seja uma coisa que signifique maior evolução espiritual, ou quem tem mais preocupação com isso seja menos evoluído espiritualmente. Não tem nada a ver. Então, eu acho que a gente tem que... Meu café ficou pronto. Eu acho que a gente sempre tem que fazer esse exercício, senão a gente acaba se auto-sabotando no progresso, tanto físico quanto material, que poderia ajudar muito mais pessoas, porque um corpo sadio faz com que a gente consiga estudar melhor, trabalhar melhor, estar mais tranquilo para estar receptivo à espiritualidade e dar bons conselhos. E o nosso progresso material faz com que a gente ajude muito mais. Mas isso vai demandar que a gente faça esse autoconhecimento. Então, que a gente use também isso para a nossa evolução individual. Tá vendo? Maravilhoso. Tinha que falar mesmo. E agora eu vou chamar ela. Vem, Nani! Que saudade!
possamos, da melhor forma possível, passar pelas nossas provas, né? E que tenhamos sempre algo a contribuir para o mundo. Um certo dia, um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, assim. Renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Que possamos seguir esse caminho e fazer valer a pena a nossa caminhada aqui. Que a gente tenha consciência de que tudo que passamos é para que lá na frente saiamos vitoriosos e que a gente agarre essa oportunidade e faça o nosso melhor, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por essa vida, por estar aqui junto de vocês aprendendo cada dia um pouco mais, que possamos auxiliar a todos aqueles que se põem em nosso caminho com uma palavra, com um gesto, com um olhar às vezes, agradecendo a espiritualidade por fluidificar as nossas águas que nos auxiliam com esse bálsamo, com esse remédio necessário para as nossas dores, que a gente faça bom uso e que estejamos sempre ligados ao alto, sabendo que eles sempre estarão ligados em nós. Graças a Deus. Que lindo! Que lindo! Cadê? Peguei até o livro errado. Cadê? Vamos tirar foto! Porque é sabadão! 1, 2, 3 e sorrindo! Pronto, pode se mexer. Gente, obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Maravilhoso.